como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo aí durante essa quarentena em casa, hein? Estão brincando bastante? Desenhando bastante? É isso aí! Olha, não fica triste não. Logo, logo isso tudo vai passar, tá bom? E aí a gente vai poder se reunir de novo, brincar, sorrir, se abraçar, tá bom? E conversar muito, mas muito mesmo. Joia? Então hoje nós vamos para mais um capítulo do livro. Aqui, olha, o Cordeiro. Olha, crianças, hoje é o último capítulo, tá? E hoje nós vamos para o capítulo 10. Mas depois desse capítulo 10, tem mais uma coisinha que depois eu quero falar com vocês, tá bom? Mas hoje nós vamos para o capítulo 10. Vamos saber o que aconteceu? Então vamos lá, tá bom? Vamos lá! E aí, crianças, muito bem. Vamos então hoje para o capítulo 10. E o título é Vivo para Sempre. É isso aí, nós vimos na lição anterior que o nosso Cordeiro Pascual, o nosso Cordeiro Jesus, ele deu a sua vida. Ele morreu na cruz, não é? Por nós. E hoje nós vamos continuar a lição que diz Vivo para Sempre. Eu acho que vocês já sabem o que aconteceu. Mas vamos lá, crianças. Há muitos anos atrás, Deus prometeu um Salvador. Aqui, ó. Deus prometeu um Salvador que viria salvar as pessoas do castigo do pecado. Ele salvaria as pessoas da segunda morte. Esse lugar aqui, aonde as pessoas que não têm Jesus vão estar, não é? E esse lugar aqui, onde foi feito especialmente para Satanás e os seus anjos maus. Mas então, Deus prometeu que viria o Salvador para salvar as pessoas. Ele disse às pessoas para trazerem um cordeiro, olha, para salvar as pessoas da segunda morte. Então ele disse que era para trazer um cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha, para mostrar-lhes como o pecado poderia ser castigado sem que elas fossem castigadas. Agora vamos pensar. As pessoas, então, precisavam de um cordeiro. Nós temos um cordeiro? Temos, crianças? Sim, nós temos um cordeiro. Jesus era o nosso cordeiro. Ele foi chamado de Cordeiro de Deus. O cordeiro que as pessoas traziam era perfeito. Agora ouça. Quem foi a única pessoa que viveu uma vida perfeita? Alguém sabe me dizer? Quem foi a única pessoa que nunca pecou? Quem foi? Isso mesmo! Está certo, você acertou. Foi Jesus. Ele é o nosso Cordeiro perfeito. As pessoas deviam trazer o cordeiro, o seu cordeiro, até um altar, um lugar de morte. Em qual lugar de morte Jesus foi levado? Vocês lembram? Isso mesmo. Foi uma cruz de madeira. Esse foi o lugar de morte de Jesus. Isso é muito importante. Você lembra como todo o pecado das pessoas era colocado sobre o cordeiro? Vocês lembram, não é? Aqui, ó. Então pense com cuidado. Os pecados de quem foram colocados sobre Jesus? Você está certo, isso mesmo. Os nossos pecados
Foram os nossos pecados que foram colocados sobre Jesus. Sendo que agora o Cordeiro carrega o pecado das pessoas, então ele deve morrer. Mas quem morreu no nosso lugar? Sim, Jesus. Ele morreu por nós. Nesses dias em que se comemora a Páscoa, isso deve ser muito bem lembrado, porque Jesus é a nossa Páscoa. Foi Ele que foi sacrificado. Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele se sacrificou por nós, pagando o preço do nosso pecado de uma vez por todas. Agora não precisava mais dos cordeirinhos, porque Jesus foi o Cordeiro perfeito. Quando Jesus foi pregado na cruz, todos os pecados de cada menino, de cada menina, mamãe, papai, titio, vovô, vovó, de todo mundo, foram colocados sobre Jesus. Sendo que Jesus, ele não tinha pecado nenhum, não tinha pecado próprio. Então, pelos quais ele devia morrer? Ele não tinha pecado pelos quais devia morrer. Ele podia morrer por outra pessoa. Então, ele pôde morrer por nós. Nosso pecado causou a morte de Jesus, crianças. Não esqueçam disso. Mas ele escolheu ser castigado em nosso lugar. Ele fez isso por amor, para que pudéssemos nos salvar do castigo que o nosso pecado merecia. Jesus é o nosso Salvador. Mas se a história terminasse com Jesus morto na cruz, seria muito triste, não é, crianças? Ainda bem que a história não termina aí, porque a Bíblia, ela nos fala muito mais. A Bíblia diz que após a morte de Jesus, seus amigos desceram o seu corpo da cruz com muito cuidado. Os amigos de Jesus ficaram muito tristes, mas eles pediram o corpo de Jesus, e aí eles foram lá e tiraram o corpo de Jesus da cruz. Eles estavam com seus corações partidos, tristes por causa da morte do seu amigo. Então eles colocaram Jesus em um sepulcro. Olha, sepulcro era como uma caverna. E era lá que as pessoas eram colocadas quando morriam. Então, lentamente, eles rolaram uma grande pedra que servia como porta. Olha essa pedra, estão vendo? Então, servia como uma porta. Então, tristes, eles voltaram para suas casas e deixaram lá o corpo de Jesus. No próximo dia, os homens que mataram Jesus, eles mandaram os soldados vigiar o túmulo de Jesus. Eles ouviram que Jesus disse que voltaria à vida depois de 3 dias. Eles não queriam que alguém viesse e levasse embora o corpo de Jesus e depois fizesse de conta que ele estava vivo. Eles queriam ter certeza de que Jesus ficou morto ficou nesse túmulo. Olha os soldados aí vigiando o túmulo de Jesus. Mas os soldados, eles não podiam impedir a Deus. A grande pedra também, não. Nem os soldados e nem essa grande pedra podiam impedir a Deus do seu grandioso plano, porque o plano de Deus ainda não tinha acabado. Sabe por quê? Porque do jeito que Jesus disse que após 3 dias ele voltaria a viver, aconteceu! Jesus voltou a viver! Ele estava vivo! E isso é maravilhoso!
os guardas ficaram com medo. O anjo veio e rolou a pedra. E todos podiam ver que Jesus não estava mais nesse túmulo. Durante 40 dias, ele se encontrou com seus amigos e muitos grupos de pessoas. Crianças, todos estavam alegres, contentes e muito felizes porque agora Jesus estava vivo e eles podiam estar com Jesus novamente. Eles podiam estar com Jesus, comendo com Jesus, viajando com Jesus, conversando. Isso tudo era maravilhoso. Crianças, Jesus ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo. Olha só. As pessoas, elas não podiam acreditar. Elas estavam, mas como? Olha, nunca ninguém fez isso antes. Ninguém nunca morreu e voltou a viver novamente. Mas como isso pode ter acontecido? Ninguém morreu e voltou a viver por si só, por si mesmo. Que poder impressionante! Jesus estava mostrando a eles que por mais forte que a morte, que ele é mais forte que a morte. As pessoas não precisavam ficar com medo de morrer e ficar com Satanás em sua terrível casa. Não precisavam ficar com medo da segunda morte. Jesus era forte o suficiente para fazê-los viverem novamente. Mas ele não os faria viver novamente na terra, num lugar estragado pelo pecado. Não. Ele os faria viver no céu, um lugar perfeito e cheio de felicidade. Jesus prometeu fazer isso por todos os que crescem que ele era um Cordeiro de Deus. Crianças, olha que plano maravilhoso de Deus para nós. Isso é muito importante. Você ouviu o que Jesus disse? Você entendeu o que Jesus disse? Olha, ele estava dizendo que se um menino ou menina, ou papai, mamãe, cresce que Jesus morreu em seu lugar, então poderia ir e viver com ele, olha onde? No céu, na sua casa perfeita, o céu maravilhoso de Jesus. É tudo muito simples. Tudo o que precisavam fazer era crer que Jesus é o seu Cordeiro, que ele foi castigado. Ele foi castigado por causa do seu pecado. Aqui. Se confiasse nele, crendo que aquilo que ele disse era verdade, então, quando aquele menina, você criança, eu e você, o papai e a mamãe, quando terminassem de viver aqui na terra, Jesus os faria perfeitos novamente, para que vivesse com ele, olha onde? Na sua casa perfeita, no céu. Isso é maravilhoso demais. Deus nos ama muito. As pessoas ouviram com muita alegria. Eram notícias que todos precisavam ouvir. Mas eles precisavam saber sobre esse plano perfeito de Deus. Falaram por muitas horas com Jesus sobre o plano. E então, ao final dos 40 dias,
Porque Jesus, ele ficou aqui na terra 40 dias depois que ele voltou a viver. É isso mesmo. E os seus discípulos podiam ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Podiam ver as marcas. Isso mesmo. Então, depois de ficar 40 dias aqui na terra, então no final de tudo isso, Jesus, ele se despediu e ele retornou ao céu. É ali onde ele vive agora, em seu lar perfeito. E nesse dia, Jesus estava conversando com os seus discípulos. E aí ele foi subindo devagarinho. Seus pés foram saindo do chão. E ele foi subindo. E seus discípulos ficavam olhando. E apareceram os anjos e falaram assim: ei, por que vocês estão olhando? Vocês estão vendo? Do mesmo jeito que Jesus está subindo ao céu, um dia ele vai voltar. É, crianças, o plano perfeito de Deus, de Jesus morrer em nosso lugar, ele ressuscitar e um dia ele vai voltar. E isso é maravilhoso. E a Bíblia é uma carta maravilhosa de Deus. É sobre isso que a Bíblia trata. É uma carta de Deus cheia de amor. E toda ela é sobre o Cordeiro, Jesus, o nosso Cordeiro. Sim, Ele é a Páscoa de verdade. Ele foi o sacrifício de Jesus. Foi o sacrifício de Deus por nós, para que nós pudéssemos ter uma vida feliz lá no céu. É isso, crianças. É sobre isso que esse livro, o Cordeiro, nos fala. Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você, criança, ainda não confiou em Jesus, ainda não creu que Jesus é o Cordeiro, que Ele é o seu Cordeiro, você pode fazer isso. Você pode convidar a Jesus para ser o teu Senhor, o teu Salvador, porque foi por isso que Ele veio, foi para te salvar. E Ele quer que você um dia viva com Ele para sempre lá no seu céu, a casa perfeita de Deus, um lugar onde nós seremos felizes para sempre com Ele. Ah, criança, se você entendeu essa mensagem de Jesus para você, ore, fale com Ele, diga: Jesus, eu quero, me perdoe, Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa tudo aquilo que eu falei, que eu pensei, que eu senti que não foi do agrado do Senhor. Eu quero que Jesus seja o meu Cordeiro. Ah, Senhor, obrigada por morrer na cruz em meu lugar. Creia em Cristo. E Ele disse que se você crer nele, você terá a vida eterna. Você tem a vida eterna. É isso aí, crianças. Que Deus abençoe você. Que você possa confiar em Jesus o tempo todo. Que você jamais esqueça de Jesus. Nunca. Que Ele possa estar sempre no seu coração. Sempre. Tá bom? Então, Deus abençoe. Não esquece de fazer o desenho. Porque quando a gente se encontrar lá na igreja, nós vamos ver os desenhos maravilhosos que vocês fizeram. É isso aí. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, crianças. Feliz Páscoa. Jesus vive. Aleluia.